vamos lá. Como saber se uma doutrina ensinada nos evangelhos deve permanecer na nova aliança? Como a gente pode identificar se essa doutrina que foi ensinada em Mateus, Marcos, Lucas ou João, nos 4 evangelhos, se ela vai permanecer ou não na nova aliança? Como saber disso? Eu vou te dar essa chave. E essa chave vai te ajudar. O nome dessa chave é chave de transição. Chave de transição da antiga aliança para a nova aliança. Ok? Então hoje você vai receber essa chave aqui e vai fazer uma diferença gigante na sua interpretação. Bom, eu quero aqui navegar um pouco nas ideias, né, do Novo Testamento, naquilo que foi dito nos evangelhos. Qual era o comportamento de Jesus nos evangelhos? A gente vai entender muita coisa a partir de agora, tá bom? Olhando o comportamento que Jesus tinha ali nos evangelhos, algumas coisas que ele falou, a gente vai estar analisando e vendo qual era a visão que ele tinha. E você vai perceber que a visão de Jesus era uma visão de transição. Ele sabia que aquilo ali era transitório. Aquelas coisas, muitas coisas que vinham da lei de Moisés, que estavam sendo praticadas, aquilo era transitório. Irmãos, essa aula realmente é uma aula fantástica, viu? Você vai nadar de braçada aqui agora. Você vai aprender muito hoje. Isso vai fazer uma diferença gigante na sua vida e ministério, com certeza. Então vamos observar aqui o comportamento de Jesus. Como ele encarava essa transição da antiga aliança para a nova. Qual era o comportamento dele diante disso? Muita coisa que ele disse agora vai começar a fazer sentido para você. Vamos ler aqui Mateus 9, do 14 ao 17. Olha só. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João perguntaram: por que nós jejuamos? Os fariseus jejuam. E por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Observe que Jesus, ele não disse que os discípulos não iam nunca jejuar. Ele disse: um dia eles vão começar a jejuar, mostrando que o jejum é para a nova aliança, viu? Se você não tem a prática do jejum, pratique, porque é bênção. Continuando, aí ele vai dizer algo: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se-lhe os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Observe aqui que ele começa a fazer uma alusão a se colocar vinho novo em odre novo e remendo novo em veste nova. Ele está querendo dizer que o velho não é bom para se estabelecer coisa nova. Está entendendo? Ele está querendo mostrar com isso, com essa palavra que ele trouxe aqui, de que o que ele tinha era novo. Era muito novo. Não era um remendo. Era algo novo que ele estava estabelecendo. E ele tinha que encontrar pessoas dispostas a receber o que era novo. Ou seja, ele disse: tem muita gente aí com a mentalidade velha, vai preferir o velho porque entende que o velho é melhor, né? Quando você conversa com os mais velhos, eles falam assim: no nosso tempo é que era bom. Aí eles começam a dizer que o tempo deles era melhor, tudo deles era melhor, não é? Porque tudo que é novo assusta. E as pessoas muitas vezes não querem abrir mão do velho pelo novo, porque assume que o velho é melhor. Então Jesus está dizendo aqui, ó, não se põe vinho novo em odre velho, porque vai se romper. E não se põe remendo novo em veste velha. Ou seja, o que eu estou trazendo é novo. Não é nada igual ou comparado ao que está vigorando até aqui. Então por aqui você já percebe que o que Jesus tinha para trazer era algo novo e muito melhor e muito superior. Mas ele iria encontrar dificuldades para estabelecer essa novidade que ele estava trazendo. Porque o evangelho não é
um remendo no judaísmo. O evangelho, ele não é algo que está imitando o judaísmo, não. O evangelho é algo diferente do judaísmo. Saiu do judaísmo, mas é algo novo e muito superior e muito melhor. Aí, a gente continuando vendo aqui o que é dito em Atos 3:22, agora Moisés avisou que algo novo iria chegar, que alguém iria trazer algo novo, e que quem não ouvisse o que esse alguém iria trazer, iria ser eliminado do povo. Olha só, Atos 3:22, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Olha só como é que Moisés foi metidinho aqui, né? Comparando Jesus a ele, né? Um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Olha só o alerta. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então ele está dizendo, ó, vai se levantar um profeta semelhante a mim, e toda alma que não ouvir esse profeta vai ser eliminada do povo. Ou seja, esse profeta iria trazer alguma coisa, e se não desse ouvido ao que ele iria trazer, iria ser eliminado. Está aqui o versículo que comprova que os judeus, eles não estão salvos. Os judeus que não acreditaram no que o profeta trouxe, eles não estão salvos. Por quê? Porque a alma que não ouvisse esse profeta, Moisés disse que seria eliminada do povo. E de fato é. O que Jesus trouxe é novo, você precisa crer nele para encontrar a salvação. Se não crê em Jesus, não consegue encontrar a salvação. Os rituais da lei não poderiam salvar os judeus, porque não está vigorando a lei, está vigorando a graça. Então é preciso acreditar naquilo que o profeta trouxe. É duro, mas é verdade. Onde você vai encontrar Paulo tendo a mesma ideia em Romanos 11, quando ele fala que nós que éramos oliveira brava, gentios, fomos enxertados na oliveira verdadeira. E os ramos naturais, que são os judeus, foram cortados. Foram cortados, o texto lá diz, pela sua incredulidade, porque não creram naquilo que o profeta trouxe. O profeta aqui em questão que Moisés está falando é Jesus. Estou citando aqui Atos 3:22. Essa profecia foi dada em Deuteronômio capítulo 18. Depois você pode dar uma olhada lá. Deuteronômio 18. Moisés disse isso lá. E Pedro está repetindo aqui, mostrando que para ser salvo hoje, só acreditando no sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? Olha só. Então Moisés anuncia que iria ter mudança, alguém iria trazer mudança, e essa pessoa é Cristo. Eu quero te mostrar que Jesus, ele começou a fazer algumas mudanças, ali no Sermão da Montanha. Ele começou a mudar alguns textos do Antigo Testamento, algumas coisas que foram ditas na lei, Jesus começou a mudar, ele já começou a legislar enquanto ele estava ali. Vamos ver aqui algumas mudanças que ele trouxe? Olha só. Ouviste o que foi dito aos antigos? Foi dito onde? Foi dito no Antigo Testamento. Foi dito na lei. Não matarás. Não foi isso? Não está na lei? Não matarás? E quem matar está sujeito a julgamento? Olha só o que Jesus vai falar. Eu, porém, vos digo. Ele está mudando. Ó. Ele está mudando. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Está vendo? Olha só como é que ele fala. Ele agora está mostrando que os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo que se irá contra seu irmão já estará sujeito a julgamento. Porque na nova aliança a coisa acontece na intenção. Lá no Antigo Testamento era o ato em si. O matar. Se você matasse, olho por olho, dente por dente. Jesus não. Ele está dizendo que só a intenção, só em se irá, isso já é pecado. Mostrando que haveria uma sintonia fina na lei. A graça é bem melhor, né? Vamos ver aqui outro texto, como ele faz mudanças. Ó, Mateus 5:27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Observe, não adulterarás está escrito no texto da lei.
Aí Jesus, ele está legislando, ele fala, eu, porém, vos digo. Por isso que Moisés falou que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. Semelhante a ele em que sentido? No sentido de legislar. Jesus é o legislador, né? Então aqui você observe que ele está legislando. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Ele está fazendo alterações. Qualquer que olhar para uma mulher com má intenção no coração, já adulterou com ela. Veja que na lei, o pecado era adultério em si. Na graça, se olhar com má intenção, já adulterou com ela. Veja que na graça a coisa é mais forte, né? Vamos ver aqui. Mateus 5,38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vai mudar, ó. Ele diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, oferece também a outra. E ao que te demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Observe que lá era olho por olho, dente por dente, aqui está operando a misericórdia, o ceder. Se alguém quiser andar contigo, 1 milha, vai com eles 2. Se alguém quiser levar a túnica, dê também a capa. Veja que ele está fazendo alterações, mostrando que as mudanças estavam acontecendo já enquanto ele estava ali. Algumas coisas ele já estava trazendo mudanças. Olha só esse texto aqui. Mateus 5,33. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Veja que os antigos podiam jurar. E aqui Jesus está dizendo, não jura mais não, viu? A sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Olha como que ele estava fazendo alterações. Então, já nos evangelhos a gente vê alguns indícios de mudança. Agora, a mudança pesada iria vir depois. Agora é que eu quero trazer para você uma luz daquelas, viu? Para você agora, você vai enxergar a Bíblia sob outra perspectiva. Vai ser uma luz daquelas. Olha só. Jesus agora, ele vai começar a mostrar que iria acontecer mudanças mais profundas. Ele vai começar a mostrar que agora a coisa iria mudar muito, mas ele não poderia trazer essas informações nos evangelhos. Ele disse, eu não vou falar aqui para vocês agora essas coisas, mas as mudanças virão depois. O Espírito vai trazer as mudanças necessárias. Olha só, ele diz, João 16:12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, e me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Veja que Jesus disse, olha, eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas eu não posso dizer porque vocês não vão suportar agora. É mais ou menos como se você tivesse que falar sobre atividade sexual para uma criança de 4, 5 anos. Não é suportar. O momento não é aquele. Quando tiver ali com 17, 15, 17 anos, aí você pode ter uma conversa dessa. Da mesma forma, Jesus, eu tinha muita coisa para dizer a vocês, mas eu não posso dizer, porque vocês não vão suportar agora o que eu vou dizer a vocês. Porque essas coisas seriam fortes demais para eles. Jesus iria perder a sua plateia. Com certeza, iria perder a sua plateia. Se ele começasse a mostrar as mudanças que haveriam na lei, ele iria perder a sua plateia com certeza. Seus discípulos iriam embora, não iam permanecer com ele. Por isso que ele não disse naquele momento, vocês não vão suportar se eu disser. E aqui, a gente agora vai refletir sobre essas coisas que Jesus falou. No texto de João 16, primeiro,
o que eles não poderiam suportar naquele momento. O que eles não poderiam suportar. E depois, o que o Espírito Santo iria anunciar no futuro para eles. Ele disse, né? Eu não posso dizer agora, mas o Espírito da verdade vai anunciar para vocês todas as coisas, porque receberá do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o que eles não poderiam suportar? Irmãos, veja bem, 1.500 anos de tradição. Você acha, 1.500 anos de tradição que os judeus tinham, você acha que eles iriam abrir mão de todo aquele conhecimento? Assim, de uma forma rápida? 1.500 anos de tradição. Toda a tradição deixada por Abraão, Isaac, Jacó. Depois, todos aqueles rituais da lei. Aquele monte de sacrifício de animais. Jesus ia falar assim, olha, esse sacrifício de animais aí que vocês fazem direto, isso vai acabar. Porque vai ser o único sacrifício, eu vou ser o sacrifício. Imagina ele dizendo isso para os discípulos naquele momento. Eu vou ser o sacrifício. Aquele monte de sacerdotes oferecendo sacrifício aí, fazendo os turnos sacerdotais, isso vai acabar. Porque cada um de vocês vai ser sacerdote, mesmo não sendo da tribo de Levi. Imagina ele dando essa informação. Não vai mais ser preciso você vir ao templo para adorar, porque o templo vai ser você. Olha só, o Espírito Santo que só vinha sobre profetas, reis, sacerdotes e juízes, agora o Espírito Santo vai vir habitar dentro de você. É forte. Você vai poder operar nos 9 dons do Espírito. Qualquer um vai poder operar nos 9 dons do Espírito. Qualquer um de vocês vai poder exercer a função sacerdotal nesse mundo. Você acha que eles iriam encarar isso numa boa? Jesus dando todas essas informações para eles? Todos aqueles mandamentos da lei 613, aquilo tudo iria ser resumido em 2. Amar a Deus e ao próximo. Iria ser resumido no amor. Você acha que 1.500 anos de tradição eles iam abrir mão fácil assim? Irmãos, não era tão simples. Quando você lê a carta aos Hebreus, você vai perceber que o autor aos Hebreus, ele está tentando de alguma forma convencer os judeus que haviam se convertido a não largar a fé. Por quê? A não largar a fé? Porque quando alguém se convertia e era judeu, chegava em casa e disse que se converteu ao cristianismo, essa pessoa, ela iria ser excomungada, ela iria ser expulsa de casa, muitas delas. Naquele tempo, se alguém dissesse que se converteu, abandonou os rituais da lei, a pressão da família era muito grande. A pressão da família era muito grande para as pessoas abandonarem a sua fé. Não era tão simples abandonar 1.500 anos de tradição. Não era tão simples. Por isso o autor aos Hebreus, ele mostra o contraste, né? A lei é boa, mas a graça é melhor. Moisés foi bom, mas Cristo é melhor. É a carta dos contrastes, né? O sacerdote de Arão foi bom, mas o de Cristo é superior. Aí ele fala, né? Para que você não abandone a vossa confiança, porque ela tem grande galardão, contudo, tem de necessidade de perseverança, para que depois de fazer a vontade de Deus alcanceis a promessa. Incentivando os irmãos a perseverarem firme. No final da carta, ele fala, não é? Não deixeis de congregar como é o costume de alguns, antes vede que vai se aproximando aquele dia. Então ele está incentivando os cristãos, que eram judeus, a permanecerem na fé e não largarem a fé, não apostatarem da fé. Então, da mesma forma, Jesus não podia dizer tudo para os discípulos naquele momento. Eles precisariam passar pela experiência do novo nascimento, experimentar o Espírito Santo dentro deles, experimentar a unção sobre eles depois do Pentecostes. Eles precisariam, então, caminhar com o Espírito Santo durante algum tempo, para que as revelações começassem a vir. Porque o que o Espírito Santo iria anunciar no futuro para eles? É a segunda pergunta. Bom, o Espírito Santo iria anunciar a base doutrinária, o alicerce doutrinário deixado pelos apóstolos. Nós temos aí há 3 categorias de apóstolos. Existem os apóstolos do Cordeiro, aqueles que andaram com Jesus.
Existem os apóstolos fundacionais, aqueles que fundamentaram a doutrina, como Tiago, Pedro, Judas, Paulo, apóstolo, João. Eles são fundacionais porque fundamentaram a doutrina, escreveram a doutrina. E tem os apóstolos não fundacionais, que são aqueles outros apóstolos que a gente tinha naquela época e tem até hoje, né? O ministério apostólico, ele continua. Na STP você vai ter um módulo todo falando sobre os dons ministeriais. Então, queridos irmãos, é importante você entender que as mudanças que viriam seriam o alicerce da nossa fé, a base da nossa fé. Jesus não falou tudo para eles, não falou nem 10%, não falou nem 5% daquilo que viria. E essas mudanças viriam de Atos dos Apóstolos para frente. Essas mudanças não estão nos evangelhos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos em frente. Então, os evangelhos são a transição entre a velha aliança e a nova. Tenha cuidado. Os evangelhos não é nova aliança. Embora os 4 evangelhos façam parte do cânon do Novo Testamento, mas a nova aliança não estava vigorando ainda. Olha só, vou ler aqui com vocês Hebreus 8,13. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Mostrando que a primeira aliança ficou antiquada e precisava de uma nova. Então, como que alguém tem algo novo e prefere se agarrar a algo velho? Muita gente prefere se agarrar a algo velho, quando na verdade o que Cristo trouxe é novo e é bem melhor viver na graça do que na lei, com certeza. E o texto diz que estava prestes a desaparecer, mostrando então que aqueles rudimentos da antiga aliança iria se dissolver para dar lugar à nova aliança. Então tem que tomar cuidado, porque os evangelhos não é a nova aliança em vigor. Jesus era um judeu, os discípulos judeus vivendo debaixo da lei ainda. João Batista foi o último profeta da antiga aliança. A antiga aliança ainda estava vigorando nos evangelhos. Então tem que se tomar cuidado. Nem tudo que está ali é para trazer para a nova aliança. Então vamos ver aqui, quando começa a nova aliança. Bom, a gente tem aí um texto, né? O texto de João 20, que mostra exatamente que após a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, é que começa a vigorar a nova aliança. Jesus, então, ele ressuscita dentre os mortos, sobe no tabernáculo verdadeiro, que é no céu, asperge o sangue dele lá, depois ele desce para pregar os espíritos em prisão. A gente já falou sobre isso aqui. Se você não assistiu a aula sobre o estado dos mortos, assista aí. Jesus então desce lá, prega os espíritos em prisão e leva os crentes da antiga aliança que estavam no lugar de consolo para o paraíso, ok? E lá então eles permanecem. Então começa a se avigorar a nova aliança depois da morte e ressurreição de Jesus e glorificação de Jesus. Tranquilo? A nova aliança, então, ela começa aqui no texto de João 20, porque os discípulos andavam com Jesus, mas ainda não haviam nascido de novo. Tive que ligar o ventilador aqui, que estava um calorzinho, né? Então, os discípulos ainda não haviam nascido de novo ainda. Precisavam nascer de novo. O sangue de Cristo foi derramado e após a sua morte, ressurreição e glorificação em João 20, então eles nascem de novo. Vamos ver isso? João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então veja que após a sua morte, ressurreição, glorificação, já havia sangue agora para purificar os discípulos, já havia fé nos discípulos, eles já criam que Jesus era o Cristo, e agora Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Nesse momento eles nascem de novo.
O novo nascimento dos discípulos acontece no final do Evangelho de João, mostrando que só no finalzinho é que a nova aliança começa a vigorar. Então, tecnicamente falando, a nova aliança só começa de Atos para frente, porque os discípulos ainda não haviam nascido de novo, só nasceram de novo após a morte, ressurreição e glorificação de Jesus. Viram aqui então em João 20, e os discípulos nasceram de novo nesse momento. Aqui começa a vigorar a nova aliança. Agora, como saber se uma doutrina ensinada nos evangelhos deve permanecer na nova aliança? Eu vou te dar aqui duas perguntas. Você vai fazer duas perguntas, tá certo? Com essas duas perguntas, você então vai saber se uma doutrina deve permanecer na nova aliança ou não. Uma doutrina ensinada nos evangelhos. Então essa é a chave de transição. Essa chave é dada quando você faz essas duas perguntas, aplica essas duas perguntas ao texto. Então vamos ver aqui qual é a primeira pergunta. Primeira pergunta: foi dito nos evangelhos o que foi dito antes ou depois da crucificação, ressurreição e glorificação de Jesus? Se foi dito antes da ressurreição, glorificação de Cristo, então você deve ficar de antena ligada, que talvez essa doutrina não deva permanecer na nova aliança. Essa primeira pergunta é só um alerta. Se foi dito aquilo antes da morte e ressurreição de Jesus, então a nova aliança não estava em vigor ainda. Então você deve ficar ligado. Ainda não reprova, viu? Agora, a próxima pergunta é determinante. Ela é responsável por eliminar as doutrinas erradas. Vamos ver? A outra pergunta, a determinante, é essa aqui, ó. O que foi dito, foi ensinado e praticado pelos apóstolos do livro de Atos para frente? O que foi dito nos evangelhos foi ensinado, praticado pelos apóstolos de Atos para frente? Porque a nova aliança, tecnicamente falando, só começa de Atos para frente. Em João 20, ali no final, eles recebem o Espírito Santo, mas o pontapé inicial mesmo é depois do Pentecostes. A gente sabe disso. Então, com essas duas perguntas, a gente avalia se uma doutrina ensinada nos evangelhos deve permanecer ou não na nova aliança. Primeira pergunta: foi dito antes ou depois da crucificação e ressurreição e glorificação de Jesus? Se foi antes, então a gente já fica de antena ligada. Se foi depois, aí a gente vai avaliar com a segunda pergunta. Se foi antes, a gente também vai avaliar com a segunda pergunta, porque a segunda pergunta é que é determinante. A segunda pergunta: o que foi dito, foi ensinado e praticado pelos apóstolos do livro de Atos para frente? Se foi, deve permanecer. Se não foi ensinada a doutrina, ela não é válida na nova aliança. Amém? Então vamos analisar duas doutrinas aqui. As mudanças que Jesus disse que viriam, não vieram nos evangelhos, elas vieram de Atos para frente. Por isso, e a segunda pergunta é mais determinante, porque Jesus disse que as mudanças viriam depois. O Espírito da verdade que eles iriam receber, iria mostrar a verdade para eles. A maioria das doutrinas do Novo Testamento foi o Espírito que revelou aos apóstolos, para que eles pudessem colocar ali nos livros, não é? Que você lê hoje em dia. Então, as mudanças que Jesus disse que viriam, elas não vieram nos evangelhos, elas vieram de Atos para frente. Por isso, a segunda pergunta é mais determinante. O que foi dito, foi ensinado e praticado pelos apóstolos do livro de Atos para frente? Se foi, a doutrina é válida.